Bem-vindo aqui novamente ao nosso canal com o professor Luiz Carlos. Vamos a mais uma videoaula. Hoje nossa aula será no 7º ano, aula 25, sobre porcentagem. Mas antes vamos fazer a correção da atividade 24 da semana passada, referente à regra de 3 composta. Vamos direto para a nossa correção. Lembrando que essa atividade estará na plataforma para vocês poderem fazer as atividades aí. Tá aí. Vamos para a nossa correção agora, partindo para resolver essas regras de 3 compostas aí. Primeira questão diz o seguinte: se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Vamos fazer aqui a nossa conta aqui rápida. Temos 3 variáveis aqui. Temos impressoras, temos a variável panfletos, e temos a variável tempo, no caso aqui em minutos. Vamos ler novamente a questão para poder resolver. Então, se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, a pergunta é: em quanto tempo? Veja que a variável vai estar aqui em tempo, a gente vai encontrar em tempo o tempo. Em quanto tempo 3 impressoras, aí é só você ir completando aqui a regra de 3 composta, produzirão 2000 desses panfletos. Vamos colocar aqui, ó, 2000, completamos aqui a nossa regra de 3. No caso, regra de 3 composta. Eu vou fixar aqui a coluna que tem a variável, que é tempo, e vamos analisar uma por uma aqui para ver o que acontece se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, setas ficarão para baixo. Se são inversamente proporcionais, colocaremos uma seta para cima, que é para a gente montar a nossa equação fazendo as inversões necessárias. Vejamos aqui, se diminui a quantidade de impressoras, vamos produzir esses panfletos em mais tempo ou menos tempo? Então, se tem menos impressoras imprimindo, com certeza vai demorar mais tempo. Então, se um aumenta, o outro está diminuindo. É isso? Então, são grandezas inversamente proporcionais. A quantidade de impressoras, quanto maior for, menos tempo será necessário para imprimir esses panfletos. Se a quantidade de panfletos aumenta, a quantidade de tempo também tem que aumentar. Então, os dois aumentam, a quantidade de panfleto aumentando, com certeza a quantidade de tempo será maior. O que não acontece aqui nas impressoras, porque se aumentar a quantidade de impressoras, serão necessários menos minutos aí para resolver esse problema. Então, aqui é o seguinte, eu vou fixar. Vamos inverter essas. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter essa daqui, vai ficar e permanecer essas duas. É a maneira mais fácil. Então vai ficar 3 sobre 6, invertir aqui, ó, porque elas são inversamente proporcionais em relação a essas outras duas grandezas. E aqui eu vou permanecer, no caso, deixa eu voltar aqui, permanecer aqui 1000 sobre 2000 igual, essa coluna aqui da variável sempre tem que ficar depois da igualdade. Independente se ela vier no meio, você vai ter que fazer a multiplicação dessas duas aqui, seria, no caso, as da ponta, e colocaria em outro lado da equação. Então essa aqui sempre será separada das outras colunas que tem apenas valores. Então aqui eu vou fixar também 40 sobre x. Não alterei essas duas e veja que eu inverti a ordem de impressoras. Agora vamos fazer as simplificações. Dá para simplificar esses 3 zeros aqui, com esses 3 zeros aqui. 3 dá para dividir por 3 e
6 dá para dividir por 3. Veja que aqui vai ficar apenas 1 meio vezes, aqui sobrou apenas 1 meio também, igual a 40 sobre x. Multiplicando aqui frações, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 é 4, que é igual a 40 sobre x. Aqui eu vou só multiplicar x vezes 1, que é igual a x, e 4 vezes 40. Então, nosso x aqui será igual a 4 vezes 4 é 16, completa com 0. Deixa eu ver o que é que eu quis fazer aqui. 160. 4 vezes 4, 16. E completa com esse 0, 160. No caso aqui, minutos. Que é um N. Tá ficando um pouquinho borrado porque a minha borracha aqui não está funcionando. Tenho que configurar e não estou conseguindo configurar por enquanto. Mas está dando para entender. O problema é que eu não posso estar errando, né? Aí vou ter que fazer algumas correções aí, borrando. Então, letra D, 160 minutos é o resultado da letra A. Da primeira questão, na verdade, né? Primeira questão, letra D. Vamos partir para a questão 2. Temos aqui 6 torneiros despejam 10.000 litros de água em uma caixa em 10 horas. Em quanto tempo 12 torneiras despejarão 12.000 litros de água? Então temos aqui as variáveis, torneiras. Temos a variável litros e temos a variável horas, que é o tempo. Então aqui eu tenho 6 torneiras, despejam 10.000 litros de água em 10 horas. Em quanto tempo, está aqui a pergunta, em quanto tempo, no caso aqui eu vou ter x para horas, 12 torneiras despejarão 12.000 litros. Tá aí a nossa conta. Vamos fixar aqui a coluna que tem a variável x, que é horas, e vamos analisar. Se dobrar a quantidade de torneiras, vai gastar mais tempo ou menos tempo para encher essa caixa? Com certeza será menos, não é isso? Então, veja que nós temos aí grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais torneira, menos tempo vai gastar. Menos tempo vai gastar. Já aqui nós vamos fazer o quê? Se aumenta a quantidade de litros, tem que aumentar a quantidade de horas. Então, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Certo? Agora é só fazer a equação. Vamos inverter essa daqui também, ó, como foi no primeiro exemplo, e manter essas duas. Então, 12 sobre 6, invertendo aqui, ó, e permanecendo aqui as outras. Aqui vai ser uma multiplicação, errando aqui, né, botando a igualdade, mas aqui no caso vai permanecer 10.000 sobre 12.000. Isso é igual a 10 sobre x. Podemos cancelar aqui 3 zeros com 3 zeros aqui. 12 dividido por 6 dá igual a 2. No caso aqui, 2 sobre 1. Vou simplificar aqui por 6, na verdade. E aqui eu tenho 10, que multiplica 10 sobre 12, que é igual a 10 sobre x. Aqui vai ficar, veja aí que a gente vai poder simplificar novamente. A gente pode até cancelar esse zero aqui com esse zero aqui do outro lado. No caso vai ficar apenas 2 vezes 1. 2 que multiplica 1. Deixa esse 1 aqui só para confirmar, mas não é nem necessário, igual a 1 sobre x.
Agora vamos fazer a multiplicação aqui para finalizar nosso cálculo. 2 vezes 1 é 2, sobre 1 vezes 12 é 12, que é igual a 1 sobre x. Colocando aqui 2, mas aqui é x, certo? Vamos partir para cá, vem para cá para cima. Na multiplicação aqui, do meio pelos extremos, fazer x que multiplica 2 e 12 que multiplica 1. Então, 2 que multiplica x é igual a 12 que multiplica 1. No caso aqui vai ficar 2x igual a 12, que é 2 vezes 1, 12. X vai ser igual a 12 dividido por 2. Então, nosso x será igual a 6. A unidade aqui é horas. Tá aí resolvida a segunda questão. Alternativa correta, letra A. Bom, vamos partir para a nossa aula de hoje sobre porcentagem. Diretamente aqui para o primeiro, digamos aí, primeiros passos para aprender porcentagem. Porcentagens são chamadas também de razão centesimal ou de percentual. E como fazemos a multiplicação de um número por uma porcentagem? Essa é a pergunta. Toda porcentagem pode ser escrita em forma de fração, em que o numerador é o número que está na porcentagem, sem considerar o símbolo de porcentagem, e o denominador é sempre igual a 100. Por exemplo, temos aqui 5% equivale a 5 sobre 100. Dividindo 5 por 100 dá 0,05. Veja aí que a sequência é bem lógica. 72%, 72 a cada 100, 0,72. Lembrando que quando é 100% é igual a 1. Já no caso aqui de 0,6, é menos de 1%, veja que aqui vai ficar na casa dos milésimos. É menos de 1% aqui. A gente sabe que 1% equivale a 1 sobre 100, que é igual a 0,01. Então, veja que 0,6 vai estar aqui, exatamente aqui na casa dos milésimos. Vamos corrigir um erro aqui que tem na questão. Aqui nós temos, na verdade, 13,4. Isso é igual a 13,4 sobre 100. E veja que aqui nós vamos ter, anda essa vírgula duas casas para cá, ela vai parar aqui, ó. Então, 0,134 milésimos. É uma questão de você praticar para poder entender isso aí, mas com certeza vocês são capazes de entender e resolver qualquer problema, porque porcentagem está muito ligado no nosso dia a dia. Vamos partir para o exemplo 1. Nós temos aqui no exemplo 1, deixa eu colocar outro exemplo para não ficar por cima logo. Nós temos aqui calcular 5% de 200. Nós podemos fazer isso aqui com regra de 3. Seria 200 está para 100% e x está para, no caso aqui, 5%. Vou colocar 5 que é para vocês entenderem. Dá para fazer através dessa regra de 3, mas também podemos fazer de uma maneira mais fácil. Fazendo o seguinte, 200 que multiplica 5%. Ou seja, aqui nós podemos fazer 200 que multiplica 5 sobre 100, que é 5% também. Podemos cancelar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, restando apenas 2 que multiplica 5 sobre 1. Ou seja, 2 vezes 5, 10. 10 sobre 1 é igual a 10. Isso é o que equivale a 5% de 200. Para o caso aqui do outro exemplo, o salário mínimo teve um aumento de 4,71% em 2020. O salário anterior era de 998. Nesse caso, qual será o novo salário mínimo em 2020? Então aqui é o seguinte, a gente pode fazer o mesmo procedimento fazendo 998 que multiplica 4,71%. Claro que aqui vai dar mais um pouco de trabalho porque é um número decimal.
Mas veja que o procedimento é o mesmo. 998 que multiplica 4,71 sobre 100. Seguindo a regra lá, né? A fração de 100. Vamos prosseguir aqui. Vamos fazer 998 vezes 4,71. Depois a gente vai acrescentar duas casas decimais aqui. Multiplicação por 1, você vai repetir o que está ali acima. 998. 7 vezes 8 dá 56 a 5. 7 vezes 9 dá 72. 63. 9 vezes 7, 63. E 5, 68 a 6. 7 vezes 9, 63. E 6, nós temos ali 69. Agora por 4. 4 vezes 8 é 32 a 3. 4 vezes 9 é 36 e 3, 39 a 3. 4 vezes 9, 36 e 3, 39. Tá aí, vamos fumar aqui. 8. 9 com 6, 15 a 1. 10 com 10 aqui, ó. 8 mais 2 é 10. 10 e 10, 20 a 2. Aqui dá 18. 9 mais 9, 18. Com mais 2, 20 a 2. 2 mais 6, 8. 8 mais 9, 17 a 1. 1 mais 3, 4. Vamos acrescentar as duas casas decimais ali, ó. Vai ficar 4.700. Então nós temos aqui 4.700. Nós fizemos essa multiplicação aqui, ó. 998 por 4,71. 4.700 sobre 100. Veja que agora a conta ficou bem fácil. Eu desconsiderei aqui 58 porque aqui representa milésimo de centavos. Então resultando aqui no aumento de R$ 47. Logo, o salário mínimo será 998 mais 47. Isso resultará em um total de, você pode fazer a conta aqui ao lado, R$ 1.045. Não vou fazer o cálculo aí, vocês só somar e colocar nessa forma, ok? Prosseguindo aqui com o último exemplo, eu passo a atividade. Uma loja de eletrodomésticos ofereceu uma promoção em seus produtos. Veja o desconto do produto a seguir. Tá aí o desenho de um liquidificador. Tá com R$ 30 de desconto. Esse é o preço de à vista. Sabe-se que o liquidificador custa R$ 254. Quanto custará esse liquidificador após o desconto? Então aqui nós temos o seguinte, vamos fazer aqui 254 vezes 30%. Mesmo que a gente estava fazendo ainda com os outros exemplos. 254 que multiplica 30 sobre 100. Veja que dá para cancelar um zero aqui. Isso vai facilitar um pouco. Não muito. Vamos fazer agora 254 que multiplica 3 sobre 10. Vou fazer essa primeira multiplicação. 254 vezes 3. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 5 é 15. Com 1 daqui, 16 a 1. 3 vezes 2 é 6 e 1, 7.
temos aqui um resultado igual a 762 dividido por 10. Veja que agora, quando eu dividir por 10, é basta andar a vírgula que está aqui uma casa. Vai ficar 76,2. Completa aqui com 0 para ficar com os centavos. Veja que o desconto é esse. Então, logo seu preço com desconto. Acho que a gente está calculando aqui com desconto. No outro foi acréscimo, né, do salário. Então, duas formas de fazer. Logo, o desconto foi de... Vamos fazer aqui 254 menos 76,20. Aqui eu vou completar com os zeros de centavos para poder fazer a diferença. 0 para 0 é 0. 2 para 0 não dá para fazer. Vou fazer 2 para 10. 8. Vem 1. 6 mais 1, 7. 7 para 14 é 7. Vem 1. 7 mais 1 é 8. 8 para 15. 7. Como eu emprestei 10 lá, novamente vem 1 para cá. 1 para 2. 100. Preço com desconto é 177,80. Esse é o preço desse liquidificador com o desconto de 30%. Certo? Vamos para a atividade e encerrar nossa aula. Tá aí, questão 1. Quanto é 70% de 30? Faz o cálculo do mesmo jeito que a gente estava fazendo. E a questão 2 é quanto Marcos pagará por essa mesa, sabendo que ele preferiu o pagamento à vista, de acordo com o desenho abaixo. Então temos aí o preço de mesa 450 e um desconto de 25%. Faz esse cálculo, acha o resultado e finaliza aí a atividade de número 25. Ok, gente? Então, até a próxima aula aqui com o professor Luiz Carlos.